Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Emerson Travalini, aqui do Departamento de Marketing da Directory. Junto comigo também está o Gabriel Militão, o nosso assistente aqui do departamento, nosso especialista, e também Daniel, do nosso Departamento de Operações, e o Thiago, nosso consultor comercial. Bom, hoje nós vamos falar sobre algumas dicas para melhorar a sua página inicial. Apenas antes de começar esse assunto, eu gostaria de dizer que se quem tiver alguma pergunta pode usar a ferramenta de chat aqui embaixo, aí dependendo do que for, a gente para a apresentação e responde a pergunta ou responde tudo no final. O Gabriel vai controlar as nossas filas de perguntas e quem tiver alguma dúvida é só perguntar. Então vou aqui compartilhar minha tela novamente para a gente passar aqui algumas coisinhas rapidinhas para vocês. Bom, então esse é o nosso dica aqui. Bom, então, apenas rapidamente para quem ainda não conhece, né? O eDirectory é um software dedicado para a construção de guias e portais, guias de empresas, guias comerciais, portais classificados, que atende diversas regras de negócio e pode ser configurado de diferentes maneiras para atender o maior número possível de ideias digitais. Então, você que tem aí, já tem o seu guia ou pretende criar a sua empresa digital, o eDirectory é uma das melhores ferramentas disponíveis no mercado e foi criada aí criada em 2003. Então são praticamente aí, estamos chegando ao 20º ano do eDirectory o ano que vem. Então é uma plataforma que vem se reinventando e evoluindo com o passar do tempo. Também conta com um construtor integrado de aplicativos móveis, então você consegue rapidamente, facilmente transformar o seu projeto, né, ampliar a presença do seu projeto digital, além da web, também para as lojas de aplicativos. Lembrando também rapidamente aqui que os nossos próximos eventos, nossos próximos webinários serão no dia 8 de dezembro. A gente vai mostrar como preparar o seu site para as festas de final de ano. A gente vai falar um pouco sobre como automatizar esse processo de novos conteúdos, a recorrência de pagamentos, para que você também tenha um tempinho de respirar aí no final de ano, tirar suas férias merecidas aí, todo empreendedor, todo empresário merece ter um respiro. E aí também no dia 22 de dezembro a gente vai falar um pouco mais sobre SEO, um termo bem mais técnico e muito importante, que é como fazer a pesquisa de palavras-chave para as guias e portais. Ok, então vamos lá, deixa eu só ver algumas mensagens aqui. Bom dia para todos, bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá, vamos falar sobre as dicas para melhorar a sua página inicial. E por que é que a página inicial é tão importante para qualquer site, qualquer projeto digital? Primeiramente, porque a chance de um usuário qualquer cair na página inicial, ela é muito maior do que cair numa página específica, ou das ofertas, ou dos classificados, ou da própria empresa. E mesmo que ele caia em outras páginas, o interesse natural das pessoas é ir buscar a página inicial. Vamos ver o que tem no começo aqui. O que esse projeto traz para a gente? Então, ele acaba sendo, vamos dizer, a vitrine, né? É da onde as pessoas vão ter o primeiro impacto, a primeira interação, o primeiro contato com o seu projeto. Então, saber trabalhar esse primeiro contato, ou seja, causar uma ótima primeira impressão, é fundamental para que as pessoas, primeiro, identifiquem a natureza do seu projeto, entendam qual que é o objetivo dele e consigam interagir com esse conteúdo facilmente, criando o que a gente chama de engajamento e tem aí mais chances de ser uma pessoa que vai voltar a utilizar o seu projeto. Então, essa é fundamentalmente a importância de ter uma página inicial bem desenhadinha. E como eu disse, que o eDirectory, né, permite diferentes regras de negócio para diferentes objetivos, então a gente tem bastante flexibilidade em termos de design e conteúdo para a gente trabalhar a página inicial. E não é difícil não, é simples, a gente vai mostrar no decorrer desse webinar. Bom, então, como que a gente vai melhorar a nossa página inicial? A gente precisa partir de algum ponto para falar. A gente tem algo
construído e desse algo construído vamos melhorar. Mas melhorar como? Melhorar por quê? Melhorar para quê e para quem? Então, assim, a gente precisa inicialmente coletar e analisar dados. Então, o que a gente está buscando aqui? Primeiro, saber o que é que os usuários estão buscando no seu site, aonde eles estão clicando, por onde é que eles estão saindo do site, ou seja, onde que eles perdem o interesse, e também responder o que é que vocês, enquanto donos do site, quer que os seus usuários vejam e onde você quer que eles cliquem. Vou só fazer um parênteses aqui, que é uma tecla que eu bato em todo o webinar. Vocês têm que ter em mente que vocês têm dois públicos principais, o visitante e o anunciante. Então, esse webinar aqui, ele é muito focado no que o visitante está fazendo no seu site. Então, a gente está falando sobre construir e melhorar uma página inicial, pensando no seu visitante, não no anunciante, nem no anunciante em potencial. Esse também, mas principalmente nesse caso aqui, para o evento de hoje, é o visitante. Então, você vai ter que, a partir dessas perguntas aí, vocês vão coletar essas análises. Mas como, né? Como coletar esses dados, responder essas perguntas para tomar decisões baseadas nesses dados. Então, vocês têm aí como apoio o próprio Google Search Console, que vai te dar os termos buscados organicamente e que fazem o seu site ser disparado nos resultados de pesquisa, e se esses termos estão tendo apelo de clique ou não. O próprio Google Analytics, que vai te dar um relatório das páginas visitadas e as páginas onde as pessoas saem do seu site, ou seja, você consegue visualizar ali qual que é o fluxo, né, de páginas, então você consegue entender também quais são as páginas mais importantes, mais visitadas. O próprio relatório interno de buscas do eDirectory, que também vai te dar essa ideia dos termos que as pessoas digitam dentro da caixa de pesquisa no seu site, e os mapas do Hotjar. O Hotjar, para quem não conhece, a gente já falou dele em outros eventos, é uma ferramenta que consegue medir visualmente aonde as pessoas clicam no seu site, consegue mostrar a rolagem até onde, assim, do começo, do topo até a parte de baixo das páginas, se as pessoas estão vendo tudo que tem de conteúdo. Então, vocês conseguem também se basear visualmente nos resultados do seu site, na performance do seu site. Então, a partir do momento que vocês têm tudo, e eu vou mostrar essas 4 ferramentas no final da apresentação. Então, quem tiver alguma dúvida já pode colocar aí, mas eu volto a eles no final. Então, a partir do momento que você consegue equilibrar essas quatro ferramentas, responder essas hipóteses, quer dizer, responder aquelas perguntas, você começa então, o segundo passo, o próximo passo é formular hipóteses. Então, por que é que meus usuários não clicam em determinado elemento? Por que é que eles não passam da página X? Né? Por que é que eles não visitam uma página Y? Você começa, então, a analisar o que o usuário faz dentro do seu site, baseado nessas hipóteses, e aí vai formular o seu plano de ação. Então, entre as hipóteses que vocês podem levantar é isso. Você tem conteúdo suficiente para exibir na sua página inicial? O seu conteúdo, aquilo que já existe, está bem feitinho? A página de anúncio da empresa ou classificado está com uma imagem interessante, está com uma imagem bonita, ou está sem imagem, ou está incompleto? Ou seja, é um conteúdo atraente e atrativo para o seu usuário, né, para o seu visitante. O que você tem de melhor no seu site? Está em destaque? Está fácil de ser encontrado? Ou seja, as pessoas conseguem buscar e encontrar e interagir com o seu conteúdo de maneira fácil? Então, e com isso também a navegação, né? A barrinha de navegação, os menus, são os elementos que vocês precisam analisar também para formular essas hipóteses e buscar a construção do seu plano de ação.
Quando eu falo plano de ação, nossa, parece que é uma coisa de outro mundo, né? Um termo técnico-administrativo que precisa. Não, plano de ação é o que é que eu vou fazer depois, né? Qual o widget que eu vou mudar na minha homepage? Qual o texto que eu vou colocar, né? Vou mudar a cor? Vou fazer. Então, é apenas decidir o que é que vai ser feito, né? Então, assim, outra coisa muito importante, a gente falou de navegação, de conteúdo, de buscar e encontrar. Então, assim, você tem nas caixas de busca do eDirectory os dois elementos principais, né? O que e aonde, que é onde se coloca as palavras-chave e a localidade que as pessoas estão querendo buscar aquele elemento. Então, se as localidades, né, dentro desse contexto geral de formular hipóteses e buscar o que você tem de melhor, pense também se as localidades são parte importante do seu site. Pelos relatórios do Google Analytics, você consegue ver também de onde é que as pessoas estão acessando o seu site. De uma cidade específica ou de um estado específico, né, se o seu site tem uma abrangência nacional. Então, a partir daí, você também consegue ver se as localidades têm um papel importante de destaque na performance do seu projeto. E se tem essa importância, se você está usando o melhor as localidades o melhor possível, ou seja, porque os widgets você também pode configurar para exibir os destaques de acordo com uma determinada localidade. Você pode construir páginas exclusivas para uma determinada localidade com os destaques daquela cidade, daquela região, daquele bairro, por exemplo. Tudo isso você consegue fazer de maneira fácil. Então, entender o papel que as localidades exercem no seu site, a influência deles, também vai fazer muita diferença na hora de você pensar em otimizar a sua página inicial. Também pensando, quais módulos têm mais valor para o seu site? É só o módulo de empresas e anúncios, o de ofertas, o de classificados? Classificados em uma determinada região tem mais apelo do que na outra. Então, assim, é uma combinação de vários elementos. Então, é importante ter isso em mente também, ter isso bem desenhadinho, bem analisado, em cima dos dados, para você tomar essas decisões. Olha, vou colocar na minha página inicial um widget de ofertas em Osasco, ou de ofertas no bairro da Quinta da Granja, alguma coisa assim, porque você sabe que lá você tem mais acesso, você tem mais visitantes e acaba sendo um conteúdo mais, entre aspas, apelativo, né? Com mais que vai ser consumido mais rapidamente de uma forma melhor. Então, vai aumentar a performance do seu projeto. Então, são os elementos que você tem que ter em mente. O que e aonde. E aí, a partir do momento que você tem, né, essa compreensão dos módulos mais consumidos do seu site, nas localidades mais consumidas, e dentro desses módulos, aquilo que você tem de melhor, equilibrado com os seus objetivos, aqueles visitantes que pagam mais, né? Então, em tese, vão ter mais destaque no seu site e você precisa destacá-los, né? Criar espaços de exibição e promoção desses clientes. Você vai, então, conhecer os widgets que você tem disponível no editor de páginas para começar a trabalhar a sua homepage. Eu vou passar aqui rapidamente nesse slide nos principais. Depois eu mostro ali no administrativo alguns deles, algumas variações. Então você vai ter, vamos dizer, fazendo a taxonomia, né? Vamos dissecar aí os widgets da homepage. E os mais importantes é o cabeçalho, que é onde tem a barra de navegação. Então você vai colocar ali os menus, não é? A barra de busca, que são diferentes barras de busca, com slider, sem slider, no fundo. Os widgets de cards, que são esses que você pode exibir, né, os conteúdos do módulo de empresas, ou de classificados, ou de artigos, né, de ofertas. Os banners de propaganda, que você pode usar tanto as propagandas dos seus anunciantes, quanto, né, os banners publicados pelos seus anunciantes, como também banners do AdSense para receita adicional.
os banners, os widgets de eventos, porque os eventos também são uma forma ótima de criar conteúdo sempre novo para o seu site e que acaba sendo, né, atraindo mais tráfego orgânico. Os widgets de conteúdo geral, que eu chamo de conteúdo geral, como blog, artigos, ou de conteúdo personalizado, aqui o Custom Content, que é onde você pode colocar itens externos, fazer, né, outro coringa, né, para colocar, embedar um HTML, um script externo, aquele de previsão do tempo, cotação de moedas, né, dá para colocar muitas coisas aqui. Os widgets de engajamento entre o visitante e o seu projeto, entre eles o de boletim informativo, newsletter, onde a pessoa se cadastra para receber informações, e também o de leads, né, o formulário de leads. Então, você pode utilizar para colocar uma pergunta, não encontrou uma empresa, ou encontrou alguma coisa, uma informação errada, entre em contato, vamos conversar, e a partir daí gerar esse engajamento com o usuário também. E o widget, né, do rodapé, que é importante também que ele siga, né, o mesmo padrão que você define na navegação lá de cima do cabeçalho e colocar outras páginas importantes que não merecem um destaque lá de cima, como política de privacidade, termos de uso, que são importantíssimas para ter no seu site e ficam no rodapé. E aí, eu separei aqui, a gente criou 4 páginas, 4 sugestões de páginas para que vocês possam se inspirar. Então, entre elas, a gente tem aqui uma página minimalista, que são elementos básicos, assim, que é para a pessoa fazer a busca e depois encontrar alguma coisa. Ela é muito boa para quando você tem uma diversidade de elementos ali, de modos diferentes, e ainda não tem tantos anunciantes pagos. Então, se você ainda não tem muita coisa para destacar, ou para dar literalmente esse destaque, né, levantar a bola de um ou de outro, deixa ali o mais básico, coloca ali um banner de propaganda, um AdSense, alguma coisinha, e é isso. O que eu chamo aqui de direto e reto é isso também. São conteúdos simples, rápidos, onde a pessoa não vai ter que ficar rolando muita página e vai encontrar com mais rapidez. Uma outra sugestão é esse, com conteúdos premium, conteúdo em destaque. Então, se você já tem alguns anunciantes ou já está com a sua estratégia comercial bem alinhadinha e quer atacar alguns anunciantes em específico, você pode criar esses destaques na sua página inicial, seja de uma empresa em destaque, ou de um classificado em destaque, ou né, o próprio um evento em destaque, por exemplo. E a partir daí, você mostra para o seu potencial anunciante, olha como ficaria a sua empresa na página inicial do meu site. Ficaria bom, né? As pessoas vão enxergar você um pouco mais. Então, vamos lá fechar aquele pacotinho premium, mensal, anual, e a partir daí você vai, né, fazendo o seu diálogo, o seu relacionamento com os futuros anunciantes. E se você já tem um projeto bem estabelecido, com muito conteúdo, e vê que, assim, até pelos dados analíticos, que as pessoas consomem de tudo dentro do seu portal, então você tem uma página completa onde você consegue dar destaque para todos os módulos, colocar os mais diversos widgets no seu site. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, mostrar para vocês. Eu acho que não temos nenhuma pergunta ainda por enquanto. Então é o seguinte, eu vou mostrar primeiro algumas ferramentas que eu comentei aqui e depois a sugestão das páginas. Então, para você pegar o Analytics, para quem já usa o Google Analytics 4, o relatório que você tem ele vai ficar aqui dentro da parte de exploração. Você consegue ver por esse aqui, né, de níveis, por onde a pessoa entra e as páginas que elas visitam depois. Então, ele visualmente consegue te dar esse fluxo. Você consegue adicionar mais etapas aqui, né, terceira interação, quarta interação, quinta interação. No Analytics tradicional, também tem um relatório parecido com esse, que é o de
de fluxo, né? O fluxo do usuário. Então, você consegue analisar por onde ele passou e, principalmente, por onde ele saiu do seu site. Você vai ter um relatório ali de exit pages, páginas de saída, que vai mostrar para você aonde é que eles saem. Então, isso também é um indicativo adicional para você melhorar as páginas de saída. Então, assim, se você sabe que as pessoas saem do seu site na página geral de ofertas, por exemplo, pense em otimizar aquela ali. Ah, não encontrou? Entra aqui, ou veja tal coisa, né? Ofereça mais conteúdos para que as pessoas deixem de sair daquela página, vão para outra e continuem no seu site. Então, esse é um insight adicional aí para analisar as páginas de saída. Temos aqui o relatório de buscas internas do site, que também é importantíssimo. Então, dentro do relatório de pesquisa, vocês podem selecionar um mês aqui, o mês e o ano, e fazer a busca. Como o meu site de testes aqui é só usado internamente, então a gente não vai ter nenhum relatório mais específico aqui com os dados, né, certinho. Mas o site de vocês, com certeza, eles têm esse relatório bem preenchido, com os termos de busca. Então, a partir daqui, vocês vão conseguir analisar. As pessoas buscam mais por ofertas, buscam mais pela categoria X ou mais pela categoria Y. Então, com isso, vocês também têm uns insights aí importantes para saber qual tipo de conteúdo ou qual categoria do conteúdo que vocês oferecem para colocar nos destaques, ou até mesmo para atacar comercialmente, não é? Então, vamos lá. Então, esse é o relatório de busca interna, e esse aqui é a ferramenta que eu comentei lá do Hotjar. Ele cria mapas de calor que mostra tanto o clique, quanto a rolagem da página, como também como as pessoas passeiam o mouse pelo seu projeto. Então, deixa eu só fechar aqui e dar os insights. Então, esse aqui é o mapa, né, da minha página inicial, que está mostrando os cliques. Então, eu vejo que o anúncio em destaque que eu coloco aqui em primeiro, ele tem mais clique que os demais. E aí a gente pode formular a hipótese. Essa é uma imagem que está mais bonita que as outras, ou essa categoria, ou a categoria de restaurantes é mais importante, né, tem mais apelo no meu site do que a categoria de... Esqueci o nome agora, aqui no Brasil, é o encanadores. Então, tem aqui encanadores, né, é mais importante do que categoria de restaurantes, ou tem mais pessoas buscando restaurante do que serviços, né, gerais, né, como barbeiros, por exemplo. Aqui também tem o de rolagem, que é bem interessante. Então, por aqui vocês também conseguem ter essa noção, tá vendo? Vermelho, 100% de quem visita o meu site vê essa primeira parte inicial aqui. E aí, pelo mapa de cores, você vai vendo que até chegar lá no final, no rodapé, só 30% vão colocar aqui, né? Vão chegar no final para ver meu rodapé. Então, se você tem alguma informação muito importante, como uma oferta de Black Friday, por exemplo, não coloca ela lá embaixo, porque senão só 30% das pessoas vão ver. Então, com isso, você também tem esse insight de colocar, né, alguns elementos, fazer alguma otimização, colocar um destaque mais lá para cima, porque você sabe que é lá que as pessoas vão ver o seu site. E o Hotjar aqui também, ele vai dar algumas outras ferramentas, alguns outros insights, eles até têm a gravação da pessoa usando o seu site mesmo. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui rapidinho, para vocês verem como é uma ferramenta interessante e que vão te dar a análise técnica fundamentada em dados para vocês tomarem a decisão de vocês colocar. Tá vendo? Isso aqui sou eu que estou mexendo aqui, eu estou com a mão aqui, ó. Tá vendo? É um usuário que está
navegando no meu site e ele está fazendo isso aí, tá vendo? Ele passei o mouse, ele rola, ele vê ele vai para uma página. Então, com isso vocês conseguem analisar também o comportamento, ver como que as pessoas estão utilizando o seu site. Então, a partir daí, vocês também vão adicionar isso aí para validar as suas hipóteses ou para refutar as hipóteses. Assim, não, minha barra de navegação está limpa, está clara. As pessoas, né, encontram as coisas ali. Então, ela é importante para que vocês tomem essas decisões também. O relatório do Google Search Console também é praticamente parecido com o do Analytics. Ele vai ter um campo ali, eu não consigo mostrar nenhum nesse momento, mas ele vai ter um relatório ali também que vai mostrar os termos de busca que disparam o seu site na rede de pesquisa, quantos clicam naquele resultado, naquela busca. Então também serve para suas otimizações aí, para identificar também o que é mais buscado e como vocês estão posicionados aí nos rankings do Google. Agora vamos lá para o editor de páginas. Antes de mostrar os widgets, eu vou mostrar as 4 páginas de exemplo que a gente criou aqui. Então, vamos ver. Uma página minimalista. Então, eu tenho aqui a barra de buscas, alguns banners de propaganda, e é isso. É direto, assim, ela é bem simples. Então, serve para quê? Para a pessoa buscar alguma coisa e, a partir daí, você vai trabalhar na página de resultados de pesquisa. Então, ela é bem seca, né? Ela é objetiva para as pessoas fazerem a busca. Depois eu posso mostrar aqui a edição dessa página específica, porque é só não, ela tem só o slider e uma parte para banners. Então ela não tem muito segredo. Uma página mais curta, que seria aquela que eu chamei de direto e reto, também começa com isso. Um banner de uma caixa de busca, que é fundamental para o seu site. Eu coloquei aqui as categorias em destaque e as principais localidades que tem no meu site. Mais um widget aqui de engajamento, registrar no boletim informativo e pronto. Então, assim, a gente vê qual que é a diferença da outra. Eu já coloco aqui as categorias em destaque. Então, eu já sei que existe uma busca por algumas categorias no meu site. Eu deixo essas categorias como destaque, coloco esse widget aqui bonitinho e pronto. Então, eu já começo a facilitar para o meu usuário ele encontrar o conteúdo que eu sei que ele está buscando. Então, eu sei que as pessoas vão buscar dessas categorias. Então, eu já coloco aqui e facilito a vida dele. Porque quanto mais fácil se torna o processo, mais as pessoas vão gostar do seu site. Porque elas sabem que elas vão entrar lá, vão buscar, com facilidade vão encontrar. Uma outra opção aqui seria só, né, os anunciantes em destaque. Então segue o mesmo padrãozinho, né, imagens atraentes, uma caixa de busca, e aí a gente coloca anúncios em destaque. São vários tipos diferentes de configurações possíveis que vocês podem fazer no anúncio, por categorias, combinação de categoria e localização, categoria, localização e nível, então só colocar os anunciantes premium. Vocês podem configurar os widgets. Aqui eu coloquei só o widget de anúncios em destaque, mas aí pode ser os classificados em destaque, vai de acordo com o projeto de vocês, com o foco, né, que vocês têm. Então, vocês podem também, nesses widgets, colocar selecionados manualmente. Então, se vocês querem dar destaque para meia dúzia, 3 anunciantes, né, conforme eu falei no começo, quero vender anúncio para essas 3 empresas, então vou colocar eles em destaque ali na minha home, na minha página inicial, e vou mostrar para eles como é que fica, né, para dar aquele, né, aquele gostinho de, olha só como é bom estar em destaque, né? Então vocês podem utilizar para isso também. E uma página com todos os widgets, não todos os widgets possíveis, mas uma combinação do que você tem de melhor. Então, você tem aqui anúncios em destaque,
Aqui seriam das ofertas, também as principais ofertas que vocês têm no seu site. Banner de propaganda, seja do AdSense ou de algum outro anunciante do seu site. Classificados, eventos, esse é um carrossel de eventos bem bacana, para você ter conteúdo sempre fresco no seu site. Mais banners de propaganda, é interessante tê-los, não muitos, mas o suficiente para deixar o seu site bem populado. Esse aqui é o do nosso blog, então os artigos em destaque do seu blog, o boletim informativo, mais artigos, caso vocês trabalhem também com artigos, dependendo do nicho, artigos são interessantíssimos e muito importantes para alguns anunciantes. Banners de propaganda do tipo texto, avaliações recentes, então fazer essas avaliações, ou seja, permitir que as empresas e profissionais do seu site sejam avaliados e você tem esse conteúdo gerado pelo usuário, que é um conteúdo riquíssimo e mostra, né, que o seu projeto é vivo, engajado, é importante. Então, tê-los na sua homepage pode ser um diferencial muito importante também. A parte de cidades, que também dá para ser configurado com e sem o número de empresas nessa determinada cidade. E o rodapé. Falando em rodapé e navegação, vou fazer um pequeno adendo aqui, que está dentro do meu slide de próximas dicas, não é? Que é exatamente isso. Por padrão, o eDirectory ele é instalado e a navegação vem com todos os modos. Então, você tem lá empresas, ofertas, classificados, eventos, blog, pá. Mas nem sempre as pessoas estão buscando por esses itens individualmente. Elas não vão entrar no site, agora eu quero ver a empresa, né? Então, às vezes, elas vão buscar mais por categorias. Então, aqui, que a gente criou o nosso site aqui para o webinar passado, quer dizer, criou não, a gente configurou ele para o último webinar, que foi sobre guias locais. Então, a gente colocou aqui as ofertas, restaurantes, hotéis, aluguel de carros e os melhores destinos. Então, aqui a gente já fez uma curadoria, a gente já separou o nosso melhor conteúdo voltado para o nosso objetivo de sites locais, né, guias locais, portais de cidade, de turismo, etc., para facilitar essa busca do usuário. Então, óbvio que ofertas, né, é um módulo do sistema, mas não deixa de ser um conteúdo, vamos dizer, uma categoria, entre aspas, do tipo de conteúdo que as pessoas buscam. Então, fazer essa edição aqui da barra de navegação para facilitar o que as pessoas vão buscar é muito importante. E aí, lá no rodapé, vocês não precisam repetir as mesmas coisas. E aí vocês podem manter o rodapé como conteúdo do site, um mapa do site adicional com todos os conteúdos que são importantes e interessantes para o seu usuário. Emerson, posso repetir os conteúdos aqui também? Né? Pode, não tem problema nenhum. Não vai conflitar com nada, não existe nenhum problema adicional de SEO, nada. É apenas a questão que se você tem configurada no seu site a navegação para ficar sempre grudada no seu site, né, sempre grudada lá no topo, a hora que ele chegar aqui embaixo, ele vai ver um conteúdo duplicado. Mas se a sua opção de design for não ter a barra de navegação sempre colada no site, então aí compensa, né? Tem mais lógica, faz mais sentido repetir os conteúdos aqui, além de colocar os conteúdos adicionais. Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Falar sobre algumas dicas extras nessa questão da otimização, e aí depois eu volto ali para os widgets. Então, sempre confira, sempre cheque o SEO do seu site. Por quê? Porque às vezes você mexe na homepage de um jeito que você acaba tirando elementos importantes dali, como um título de anúncios, ou o título que está escrito lá, né? Empresas em destaque, ou classificados em destaque. Então, você acaba perdendo elementos importantes que mereçam destaque na sua homepage.
A parte dos aplicativos, também por padrão, o eDirectory, quando tem o widget dos aplicativos, se eu não me engano, ele tem o link que vai para o aplicativo de demonstração do eDirectory. Então é sempre bom, se vocês ainda não têm esses aplicativos publicados, vai lá e atualize isso aí, para não criar, né, essa falsa expectativa no usuário ou fazer ele baixar o aplicativo que não é do seu site, aí ele não vai encontrar conteúdo, não vai transmitir a credibilidade necessária para o seu projeto. Então, dá sempre uma configurada, uma conferida e configurada nesse widget. A barra de buscas. Existe uma opção da barra de busca que ela não tem o título, inicie sua busca aqui, que é essa frase aqui e essa outra frase menorzinha aqui. Em termos de SEO, isso aqui é o que a gente chama de tag H1 ou título 1, e aqui é um H2 que é o título 2. Isso é fundamental para SEO, para o Google entender o que é mais relevante no seu site. Então, se você não vai usar essa caixa de busca aqui com essas duas frases, então coloca um conteúdo personalizado e mete lá um título 1 que identifique o seu projeto, aquilo que é o mais importante, para não sofrer com uma indexação meia boca ali no Google. Otimizar as imagens e ícones, tanto para tamanho quanto para qualidade. Então, no eDirectory, além de você colocar ali a imagem padrão do seu site, faça esse trabalho de curadoria, de ter ali as ofertas ou as empresas em destaque, dá aquela garibada ali na imagem das empresas ou dos classificados, para que a sua homepage tenha sempre imagens excelentes, imagens bonitas e atraentes, que vão com certeza fazer a diferença no engajamento dos usuários. Se você usa itens externos através daquele widget de conteúdo personalizado, igual eu falei, colocar a previsão do tempo, colocar a cotação do dólar, analisa e vê se isso não está tirando performance do seu site, porque ele é um script externo que depende do carregamento de algo que está em outro servidor, em outra localização, e pode atrasar o carregamento da sua página. Então, se estiver utilizando aquilo ali na homepage, igual eu utilizei em alguns exemplos aqui, confere isso aí para ver se não tem algum impacto direto. Lembre-se também de fazer os pequenos ajustes no seu site, como bordas dos botões, as bordas dos elementos, cores e fontes. Tem gente que gosta, né, do site mais quadradinho, né, cheio de arestas. Tem gente que gosta de uma coisa mais macia, mais redondinha, né, com um detalhezinho ali. Então, você pode fazer esses pequenos ajustes visuais, estéticos no seu site com muita facilidade. E, não menos importante, revisar as suas páginas de termos de uso, política de privacidade e as perguntas frequentes. Não deixe páginas com esses textos genéricos, o tal do lorem ipsum, né? Que isso também tira a credibilidade do seu site, além de ser fundamental você ter a sua própria política de privacidade em termos de uso por diversos fatores. Uma questão até que burocrática administrativa para o seu site. Bom, basicamente é isso que eu tinha da apresentação para hoje. Vocês querem que eu passe por algum dos widgets específicos aqui do nosso editor de páginas? Estamos abertos aqui para perguntas tanto sobre o tema, como também perguntas diversas sobre os outros aspectos do eDirectory. Então, enquanto ainda não aparecem as perguntas aqui, eu vou então mostrar algumas opções de widget que a gente tem aqui. Dentro dos cabeçalhos, a gente tem essa opção mais tradicional, com alinhamento do logotipo à esquerda ou centralizado, outras que tem o telefone de contato, são as opções principais aqui. As de rodapé também, as que tem o pedido para download do aplicativo, as outras com o boletim informativo ou com mídias sociais, que também é muito importante.
para a divulgação do seu projeto em várias outras plataformas. É o que a gente sempre comenta, rede social não é um inimigo do guia comercial, ela deve ser usada como um apoio. Ter o seu próprio grupo lá dentro, onde você consegue fomentar possibilidades, oportunidades e também destacar seus anunciantes lá dentro, acaba sendo um diferencial bem interessante para o seu projeto. Esse aqui é o que eu falo, né, que é o widget de cards, né, que são dos anúncios e listagens que vocês podem utilizar para qualquer módulo do seu site. Vocês podem fazer um destaque de qualquer tipo de conteúdo. Depois eu mostro ali algumas configurações possíveis. O do formulário de leads, que foi aquele que eu comentei, para você criar, né, engajamento. Então, você pode criar as perguntas que você quer, mudar o design daqui também, fazer toda essa parte. A parte de preços e planos, tem gente que gosta de colocar, né, esses widgets de preços logo na sua página inicial. Eu não coloquei em nenhuma dessas páginas aqui de exemplos que eu mostrei para vocês, porque o foco aqui, como eu disse, era o usuário, né, que está buscando no seu site. Se você faz uma homepage com muito foco na atração de anunciantes, o usuário fica com aquela coisa, não, mas não quero anunciar, não estou buscando anunciar. Diferentemente, se você tem um site focado em classificados. Então, aí é bem interessante, porque a exemplo de um OLX no Mercado Livre, por exemplo, você consegue, né, fazer essa atração, né? A pessoa não está apenas buscando algo dali de dentro, ela também quer fazer parte. Então, aí se justifica. Mas como eu fiz um outro exemplo mais genérico aqui, então é por isso que eu não coloquei. Mas se faz sentido para o seu projeto, tem várias opções para você utilizar em qualquer página, não só na página inicial. Os banners de propaganda que a gente tem, as caixas de pesquisa, essa aqui que eu falei que é só a barrinha simples de pesquisa que não tem as duas frases iniciais e os banners rotativos. Então, se utilizar essa daqui, vai ter que jogar de conteúdo personalizado. Os widgets de eventos, seja por calendário, por carrossel, ou carrossel com algum em destaque. Artigos, o blog, são os tradicionais, e o do boletim informativo. Então, esses são o resuminho aqui dos principais widgets que a gente tem por padrão no sistema. Esse dos anúncios em destaque, eu vou mostrar para vocês aqui uma configuração bem simples dele aqui, para quem ainda não conhece, né? Então, você escolhe qual é o módulo. Thiago, sim, claro. Não, é que você estava falando do anúncios e listagens, que é justamente esse que você abriu. Eu acho que é um widget que causa um pouco de dúvida, né? Porque o que muda, na verdade, é o formato dele, e aí você define o que vai aparecer, que eu acho que é o que você mostra aí, que esse anúncios e listagens que apareceu aqui, que você mostrou ali antes, que eu acho que é uma coisa que causa um pouco de dúvida no pessoal. Não, bacana. Então, a gente já explica ele de outra forma aqui. Então, a gente tem aqui o widget, então vamos só repassar. Quando você está aqui no editor de páginas, você tem aqui anúncios e listagem, essas são as opções desses widgets. Então, você tem com listagens horizontais, centralizada, verticais, são várias opções diferentes de design. A partir do momento que você insere ela dentro da sua página, aí você faz a configuração. Qual módulo você vai buscar conteúdo, vai exibir conteúdo aqui dentro? Então, vai ser no módulo de empresas, ou do módulo de classificados, ou de oferta, ou dos artigos. Então, aqui você define, então eu quero fazer as empresas em destaque. Então, você vai configurar aqui, configurar nessa caixinha principal. Aqui vocês definem o rótulo, né, dos links, o texto que vai aparecer ali na página. Para onde vai ser direcionado o link, a pessoa vai clicar lá, veja mais anúncios. Então, vai para a página inicial de anúncios. Pode ser uma página personalizada aqui também. Às vezes você coloca aqui, empresas em destaque em Campinas. Aí vocês podem criar uma página personalizada
para as empresas em destaque, ou o melhor de Campinas, cria uma página, o melhor de Campinas, e nessa página personalizada, você coloca as empresas, as ofertas, os classificados, né, etc. E aí você vai colocar aqui, redirecionar essa URL para a sua página personalizada que você criar. Então, assim, igual eu falei no começo, né? Uma categoria e uma localização, a combinação disso é muito importante para o seu site, então você pode criar páginas específicas para isso e os widgets específicos para isso. Para quê? Para facilitar a busca do seu usuário e também aumentar a exposição dos seus melhores anunciantes. Então, você consegue configurar isso aqui também. Pode configurar para exibir o banner de propaganda ou não, e o número de colunas. Então, 3 elementos, né, a ser exibidos. Isso. E aqui você pode colocar, né? Aqui eu coloquei a seleção de escolher os itens individualmente. Então, aqui eu estou escolhendo as empresas que vão estar no meu widget. Vai estar fixo, não muda. Vai ser sempre essas 3 toda vez que alguém abrir o meu site. Então, isso aqui foi feito especificamente para exibir essas 3. Mas eu posso mudar aqui as regras para personalizado e aí escolher de qual nível eu quero exibir empresas, porque aí vai ser aleatório. Se eu tenho espaço para 3 itens aqui dentro, ou 30, ou 40, mas eu tenho 200 anunciantes que poderiam estar sendo exibidos aqui, então ele vai ser dinâmico. Cada vez que uma pessoa acessar, vão ver itens diferentes de acordo com o que eu tenho de critérios aqui. Vai ser só empresas do nível mais alto, depois elas vão ser mostradas pelo que tem melhor avaliado, ou seja, né, o que o público mais gosta. E depois o segundo critério de ordenação vai ser pelos mais vistos, ou seja, as empresas com mais visualizações de páginas. E aqui eu posso definir, eu quero exibir 3, 10, 30 elementos, vocês definem o quanto vocês querem. Quer filtrar os seus anúncios por uma categoria específica? Foi isso que eu falei. Vocês precisam dar restaurantes em Campinas, então vocês podem colocar aqui, né, a categoria de restaurantes, e se no site de vocês está selecionado que a cidade é a localização mestre ali do seu site, então vocês vão conseguir colocar a cidade aqui também. No caso, o nosso site de demonstração está definido por países, então é por isso que ela só vai aparecer aqui as opções de países, mas isso é de acordo com a configuração do site de vocês. Então, esse é basicamente o widget de listas aqui. Eu acho que cobrimos tudo no momento. Algumas perguntas? Não? O pessoal está quieto hoje. Hoje acho que está todo mundo se preparando para o jogo da Copa, né? Estão mais focado ali no resultado. Bom, mas basicamente é isso. Lembrando que o webinar está sendo gravado, a gente vai disponibilizar ele no nosso blog no mais tardar aí na segunda de manhã, caso a gente não consiga fazer amanhã, segunda até o final da tarde ele está no ar. Lembrando também que hoje é quinta-feira, amanhã teremos Black Friday, tanto para clientes como para não clientes. Então, logo após aqui o nosso evento, a gente vai disparar um e-mail para vocês, então fiquem de olho no e-mail e também no WhatsApp, quem já tiver alguma dúvida, não recebeu o e-mail até depois do almoço. Ô, Carlos. Ô, Carlos, fica de olho no seu e-mail, a gente vai mandar lá. A gente tem ofertas para todos os gostos, para plugins, para novos sites, para produtos adicionais, tem para todas, né? Promoção é para mocinha, tem para toda a gente. Fica tranquilo. Então, se você não receber até as 2 horas da tarde, pendura lá no WhatsApp do Thiago. Thiago, posso o número aí? Acho que todo mundo já tem. Importante também lembrar, para salvar o número nos contatos, participar das nossas listas de transmissão com ofertas exclusivas, e aí o Thiago consegue operacionalizar isso aí
de forma mais tranquila aí. Thiago, só coloca ali para todo mundo, Thiago. Acho que a mensagem foi interna aqui. Aí o Carlos falando, se eu não receber, porque vocês não querem vender para mim. Como não, Carlos? Você é um dos nossos clientes mais queridos aqui, locais. Se a gente não vender para você, você é um dos poucos que consegue ir lá bater na porta do escritório, puxar a orelha nossa aí. Então, não é esse o caso, não. Bom, ok. Então, dúvidas gerais, dúvidas sobre a otimização da página inicial. Estamos aqui, ainda temos mais alguns minutinhos para responder a pergunta de vocês. Palpites do bolão, fazer o bolão da Copa aí. Bom, acredito que é isso. Então, hoje o pessoal acho que está mais tranquilo, sem muitas perguntas. Então, vamos só reprar 3-0 Brasil. Eu ainda acho que 2-0 está de bom tamanho, ou 2-1 de virada, só para a gente assustar e tomar um presta atenção. Então, só repassando aqui, a gente tem os nossos próximos webinars, que são 2 itens bem importantes para a gente nesse final aqui de ano. Então, mês que vem, dia 8 de dezembro, prepare seu site para o fim de ano. Vamos falar sobre as automações possíveis de serem feitas no Directory, para que vocês consigam ter um relax aí, mesmo que poucos dias, sem perder performance no seu site. E no dia 22, pesquisas de palavras-chave para guias e portais. Então, para o seu site, ter a parte de SEO bem amarradinha e ter as melhores chances aí de otimizações para busca e atração de tráfego orgânico e domínio para o seu reputação para o seu domínio. Pesquisas de palavras-chave, na teoria e na prática. A gente vai mostrar as duas coisas aqui, vai mostrar como é que faz. Então, ficamos assim. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado por separarem um tempinho do seu dia para aprender um pouco mais sobre o Directory. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente responde todos vocês. Então, muito obrigado e valeu, até. Feliz ação de graças para quem segue. É isso aí. Falou, pessoal. Até mais, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.